Começando mais um curso de filosofia. Hoje vamos falar sobre coerência. Tem duas maneiras a gente abordar a coerência, né? Um elemento intrínseco e um elemento extrínseco. A gente com a gente mesmo, a coerência daquilo que a gente pensa com aquilo que a gente diz e faz, e a coerência com as outras pessoas. Como é que eu consigo ter uma coerência, ter uma coesão na minha vida, ter uma lógica no meu existir? Como é que eu consigo me debruçar sobre essa temática? Sejam bem-vindos aí, muita gente já aqui no Insta, acho que o Face está funcionando hoje. Eu estava preocupado com uma coisa do Face, só responde para mim, o pessoal do Face, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo em ordem? Face, estou vendo as pessoas entrando. Acho que sim, né? Quando não está em ordem, vocês falam. Deixa eu ver aqui. Beleza? Então tá ótimo. Vamos lá. Vamos falar sobre coerência. Eu queria pegar, para a gente começar, a usar esses dois termos aqui filosóficos, né, que a gente usa para inteligência também, não só para coerência, que é o intrínseco e o extrínseco, a relação que eu tenho comigo mesmo e a relação que eu tenho com o outro. Talvez um dos primeiros pontos fundamentais para que eu consiga compreender o que é coerência seja eu ter uma conversa comigo mesmo e perceber se as minhas atitudes elas são ou não coerentes com o meu pensamento. Eu desenvolvo uma série de padrões dentro da minha mente, de crenças, e como é que a minha relação com o outro, ou na minha relação com o outro, eu consigo viver esses padrões? Eu consigo externar aquilo que está dentro de mim. Por que Jesus, num determinado momento, quando ele fica um pouco indignado com os religiosos do seu tempo, ele chama de sepulcros caiados? Por que sepulcro caiado? Porque existe uma pintura por fora e não há nada por dentro. Existe um descompasso ou uma ausência de coerência naquilo que eu falo para as outras pessoas com aquilo que eu faço. Essa é a primeira incoerência. Como é que um pai vai educar um filho, uma mãe vai educar um filho, dizendo que ele deve agir com educação, com elegância, que ele deve ser correto? O som tá baixo do. Peraí, deixa eu arrumar aqui por um minuto. Tá muito baixo, né? Peraí, tava com um problema aqui. Vamos arrumar. Esse é o som pro Face para ficar melhor. E agora, pessoal do Face? Pessoal do Face, tá bom o som? Tudo bem? Sim, tá ótimo. Vamos lá. Então, eu estava dizendo que é, esse elemento da coerência, imagine o seguinte, né? O pai, ele está explicando alguma coisa para o filho e está fazendo exatamente o contrário do que ele está explicando. Aí o filho fala assim, mas isso é incoerente. Ué, como é que meu pai está dizendo que não pode levar vantagem nas pessoas e eu fui com ele na feira e eu vi que ele colocou uma laranja a mais, não 12, e deu uma piscada para mim, tipo assim, papai é esperto. É incoerente. O que ele está dizendo para mim não combina com aquilo que ele faz. Meu pai está dizendo para eu não fumar e está fumando, está dizendo para não beber e está bebendo. Minha mãe está dizendo que as pessoas precisam ter calmas, elas precisam encontrar o eixo delas mesmas e ela está gritando desse jeito. Há uma incoerência nisso. As minhas palavras, elas têm um determinado poder, mas os meus exemplos são mais fortes do que as minhas palavras. A coerência é como essa corrente que liga aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. Existe um pensamento meu que eu consigo colocar para fora esse meu pensamento e que eu coloco para fora o meu pensamento nas minhas ações. Tem que ter uma coesão. A gente usa, por exemplo, o termo coerência para falar de texto. A coerência textual, que significa o quê? Tem um sentido aquilo que você fez,
ali no início do seu texto, como é que você foi desenvolvendo e como é que você chegou à conclusão disso. Então, esse processo da coerência textual eu posso trazer para a coerência das minhas relações, para a coerência da minha vida. Exatamente, a coerência é fundamental na educação dos filhos. Eu digo uma coisa, faço o contrário daquilo que eu digo, olha a confusão que eu causo na cabeça das pessoas. A Hilda Hilst tem um trecho de um poema que diz assim: se você é coerente consigo mesmo, o resto é suportável. Eu suporto. Então aqui, minha gente, começa uma coisa fundamental que a gente vai aproximando um pouco coerência de autenticidade. A gente se acostumou a usar máscaras. Você acaba usando máscara no trabalho, que é uma máscara, na escola, uma outra máscara, no grupo de amigos que você frequenta, uma outra máscara. As pessoas dizem coisas e você dá risada do que você não deveria dar risada, porque é uma piada machista, uma piada racista, uma piada homofóbica, e você tá. Mas espera aí, mas é coerente você dar uma. Ah, não, só para não deixar a pessoa sem graça. É coerente você que defende tanto a vida, né? Ser defensor de elementos que são contrários à vida. Eu vi um trechinho só da reunião ministerial e fiquei um pouco meio chocado com algumas falas do ministro da Educação, né? Eu dizia aos professores, quando eu era secretário de Educação, eu falei, olha, vocês podem esperar uma coisa de mim, assim, vou errar muitas vezes, porque nós somos humanos e erramos, mas eu jamais serei deseducado. Para mim, não é coerente um educador com falta de educação. Não é coerente um educador que se diz educador e é profundamente agressivo com seus alunos, ou é agressivo com as pessoas que ele encontra na rua. Você é educador na sala de aula e é educador em todos os lugares. Você é educador na vida, você tem a consciência de que você é educador. Como não tem coerência, né, um padre, um pastor que diz que vive uma vida de oração sai xingando as pessoas. Como não tem coerência, o ministro da Educação sair xingando as pessoas no meio de uma reunião em qualquer lugar. Educação precisa de pessoas educadas. Se eu não acredito na educação, eu não posso ser educador. Se eu não acredito na saúde das pessoas, eu não posso ser enfermeiro, não posso ser médico. Existe uma coerência. A coerência é poder olhar para mim mesmo com tranquilidade. Saber que eu estou fazendo as coisas que eu acredito. A coerência me ajuda a começar a dizer não. Eu já disse muito sim para coisas que eu me arrependi depois. E eu falei, mas por que eu disse sim? Se eu não concordo muito com a forma com que essa pessoa age, por que eu vou lá no programa dela, por exemplo? Por que eu vou estar ali porque eu não consigo dizer não? Eu preciso ter uma coerência sobre isso também, para que eu pacifique aquilo que eu estou sentindo. Minha gente, quantas vezes a gente aceita alguma coisa, né, algum convite de alguém, e você fica inventando alguma história para não ir depois, porque na hora você não conseguiu falar não. E aí você falou sim, e aí eu já disse sim, agora o que, que eu faço? Agora eu já falei sim, não tem mais volta, não tem o que eu. O que, que eu posso fazer com isso? Não. Eu preciso conseguir dizer não para ser coerente com o que eu disse para mim mesmo, que eu teria mais tempo para os meus filhos, que eu teria mais tempo para namorar, que eu teria mais tempo para amar a pessoa que eu amo, que eu teria mais tempo para ler, e eu estou aceitando um monte de coisa que é incoerente com o pensamento que eu tinha comigo mesmo. Como é que eu posso escrever coisas lindas de educação, de respeito e de desrespeitar as pessoas? Como é que eu posso cantar o amor, eu que sou cantor, aí eu encontro, uma fã em algum lugar e ela vem comigo, nossa, não, não, sai para lá, aqui não. Você canta o amor, meu amigo, que desamor é esse? Isso é coerência, é ter uma continuidade das suas atitudes na relação com as outras pessoas. Como é que eu falo tanto de perdão e sou incapaz de perdoar uma pessoa? Eu falo tanto de amor e eu maltrato a mulher que mora comigo, que vive comigo, que é mãe dos meus filhos, que dorme comigo. Eu disse, é incoerente. Para de falar sobre amor. Vira essa questão hipócrita. Quando Jesus chega a dizer isso, preste atenção nos ensinamentos deles, desses fariseus. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem.
porque é bonito aquilo que eles dizem, mas é oco. Sabe como é que Aristóteles chama isso? Ele usa uma palavra dizendo entranhamento. Se o conhecimento não estiver entranhado dentro de você, você vai repetir coisas bonitas, você aprendeu a falar sobre ética, sobre respeito, sobre educação, você aprendeu a dizer essas coisas, mas você não vive essas coisas, porque você está desconectado disso. A gente precisa se reconectar, olhar para dentro de mim mesmo e pensar assim: onde está a minha coerência? Onde é que está a minha coerência na relação com o mundo, na relação com a vida das pessoas? Onde é que está a minha coerência no meu agir na humanidade? Olha que bonito. Eu peguei duas frases aqui de dois autores, né? De países diferentes, de lugares diferentes, que né, o Brecht nasceu em 1898 e morreu em 56, e o Érico Veríssimo, né, nosso brasileiro, nasceu em 1905 e morreu em 75. Mas eu peguei esses dois pensamentos desses dois pensadores aqui, né, das letras, da literatura, porque é muito bonito o que eles dizem. Eu acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos passando no mundo. Olha o que diz Érico Veríssimo. Desde que adulto comecei a escrever romances, tem me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela. Em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto. Olha o Érico Veríssimo dizendo: o que eu faço no mundo em que eu vivo, eu, escritor? Como é que eu posso ser coerente com a minha textualidade e o mundo em que eu estou vivendo? Como é que eu escrevo sobre compaixão e vejo tanta incompaixão e não me comovo com isso, não me transformo com isso, não me ilumino com isso? Como é que o meu pensamento faz com que as minhas ações possam ir nesta direção de que eu faço parte dessa mesma humanidade? Eu não posso imaginar que eu sou um humano vivendo com pessoas e não acendendo essa minha vela ou essa luz ou esse fósforo que seja, dizendo: eu preciso fazer a minha parte para amenizar a dor do mundo. Porque às vezes eu acho que eu não faço parte. Aí eu quero pegar o outro texto que é do Brecht. É um texto muito conhecido que chama É Preciso Agir. Diz ele: primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Não é interessante a intersecção desses dois? Esse poema é muito conhecido, vale a gente ler muitas vezes, entender o que Brecht quer dizer com isso, né? Que é a invisibilidade e a incoerência da existência humana. Eu pego aqui dois conceitos, né? Um do entranhamento em Aristóteles, tem que entrar em mim isso. Eu tenho que me incomodar com as coisas ruins que acontecem no meu tempo. Eu tenho que saber das coisas que acontecem. Eu não quero fazer parte do erro, do engodo. Eu preciso me incomodar com isso. Levaram negro, mas eu não era negro. Mataram judeu, mas eu não era judeu. Humilharam a mulher, mas eu não era mulher. Acabaram com os pobres, eu não era pobre. Você é tudo isso. Nós somos tudo isso, porque nós fazemos parte da mesma humanidade. Da mesma humanidade daquele que sofre, da mesma humanidade daquele que chora, da mesma humanidade daquele que está angustiado nesse momento, é a minha humanidade. Daquela mulher que em algum país hoje continua sendo apedrejada porque lá tem pena de morte
ainda. Tem mulheres sendo apedrejadas, homens sendo enforcados, homens sendo fuzilados. É a mesma humanidade da qual eu faço parte. E é por isso, né, Érico Veríssimo, que eu preciso usar a minha lâmpada. E se eu não tiver uma lâmpada, mesmo que a minha voz ela seja escutada por menos gente, não, mas o que eu posso fazer se eu sou um professor de uma escola só? Você pode ser coerente na escola em que você trabalha e ali você mudar o mundo daquelas pessoas. Você não precisa ser presidente de um país para mudar o mundo, não precisa ser presidente da ONU. Basta conviver com algumas pessoas e dar um exemplo de coerência para essas pessoas. De coerência. Como é que eu vou ensinar sobre meio ambiente e aí eu fico 1 hora tomando banho? Aí eu falo para o meu filho sobre preservar a floresta amazônica e enquanto eu explico isso para ele, eu estou com a torneira ligada fazendo a barba. Percebe o que é coerência e o que é incoerência? Como é que eu faço com que as minhas palavras elas encontrem significado no meu agir no mundo? Como é que eu consigo mostrar para mim mesmo que aquilo que eu faço é coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vivo? É muito interessante essa construção dentro da gente, né? Aí um ateu vai dizer assim, eu sou ateu, mas aí tem alguém doente da minha família, eu ateu, eu entro numa igreja e eu vou deixar de ser ateu nesse momento para pedir uma ajuda. Não, peraí, não estou falando mal de ateu, mas veja, não é muito coerente. Não é muito coerente aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou fazendo. Como eu vejo, às vezes, algumas pessoas que se dizem cristãs, né? E que, em tese, se espelham nesse pensador do amor que é Jesus, falando em matar pessoas o tempo todo, falando em impropérios, né? Tendo um profundo preconceito. É profundamente incoerente um religioso violento, agressivo. Religião vem de religação, religare, não de desligamento. Se eu quiser resolver os problemas do mundo matando as pessoas, eu não posso fazer isso no guarda-chuva da religião. Eu tenho que fazer no guarda-chuva do desligamento. Eu vou a uma igreja para viver uma vida de oração e estou preocupado se a pessoa que está lá está saindo com cicrano ou com fulano. É incoerente. Você foi na igreja para rezar. Cadê a sua coerência de quem dedica a sua vida à oração? É incoerente isso. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes para mim mesmo. Para o outro, porque eu sou um testemunho para a vida dos outros, mas para mim mesmo, para que exista um entranhamento. Precisa estar entranhado dentro de mim. Eu sou um psicólogo, claro, as pessoas são humanas, né? Elas têm dificuldades, elas têm posicionamentos complexos na sua vida, mas eu, psicólogo, eu me preocupo tanto de cuidar da mente das pessoas, aí eu tenho que olhar para mim mesmo e falar assim, como é que eu estou cuidando da minha mente? É como, assim, né, com todo respeito, mas você vai a um dentista, por exemplo, e você vê os dentes dele estragados, né? Você percebe que tem alguma coisa. O senhor não trata os seus dentes? Ah, não ligo muito para isso. Você fala assim, epa, como é que eu tô aqui? Alguém tratando os meus dentes, ele não trata nem os dele, né? E aí ele manda eu escovar os dentes e ele não escova direito. Não é um pouco estranho? Não, não é assim, né? Você vai num médico ali que está te ensinando a largar o cigarro, por exemplo, né? Não, porque tem. E aí ele está fumando cigarro ali. Pô, mas o senhor está. Não, você quer parar de fumar, eu não quero. Então eu sei ensinar para você. Mas não é incoerente? Aí você vai num médico lá de obesidade, né? Vai né, num nutrólogo, vai num endócrino. E aí você vê um médico com um grande problema de obesidade. Se o médico não te explicar que ele tem alguma questão com isso, mas ele vai falar assim, não, se você fizer isso, você vai perder. Aí você vai olhar para ele e fala assim, mas por que o senhor não faz isso com o senhor, né? Ou não é um problema a obesidade? Em tese, você começa a reparar um pouco no que as pessoas falam e olha para você, para professor de ginástica. Não é que as pessoas precisam ser perfeitas,
Mas o seu professor de ginástica, né, de musculação ali e tal, fala assim: ah, eu não faço musculação, eu detesto fazer musculação. Você detesta fazer musculação? Que incentivo que você está me dando para fazer musculação se você detesta fazer musculação? Professor de literatura vira e fala assim: gente, eu detesto ler. Prefiro ver filme e tal, mas enfim, tem aí literatura, porque cai no vestibular. Tá. É incoerente. Como é que você vai ser professor de literatura se você não gosta de... É incoerente com você. É incoerente na relação com o outro e é incoerente na relação com você mesmo. É incoerente. Como é que você analisa a sua trajetória, o posicionamento da sua vida e você olha para você mesmo e fala assim: é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu não quero trabalhar aqui. Eu já, né, trabalhei muito com inteligência emocional em algumas empresas, enfim, levando filosofia para isso. Hoje eu faço isso mais em universidades, mas gostei muito de fazer. E eu me lembro que uma das empresas que eu fui, e a gente foi trabalhar muito a questão das emoções para desenvolver o poder da gentileza. E era um curso muito legal, assim. E aí o líder, né, o presidente, o dono dessa empresa, que gostava muito de mim até, eu achava ele um pouco duro, mas eu nunca tinha visto a relação dele com as pessoas que trabalhavam com ele. Meu Deus, eu fiquei assustado. Aí acabou, e ele gostou, tal, veio. Eu falei assim: olha, eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade. Se você continuar com essa postura na relação com as pessoas da sua empresa, não adianta nada do que eu estou fazendo aqui, porque é incoerente. Aí você me elogia para me apresentar, mostra que a gente tem uma relação de amizade, então você está me elogiando, falando bem de mim, que eu sou um grande pensador, um filósofo, que você acredita nas minhas coisas, vocês vão adorar. Aí eu falo, você me elogia e logo depois começa a xingar as pessoas. Primeiro, vamos voltar para Aristóteles. A palavra entranhamento. Então a pessoa vem, ela concorda com aquilo que você disse e ela faz exatamente o contrário daquilo que você acabou de dizer. Não entranhou nela, não entrou dentro dela, não encontrou eco aquela voz que você desenvolveu. É incoerente. E seria incoerente eu continuar trabalhando ali, porque não tem o menor sentido. Eu dizendo para pessoas que lideram pessoas, né, diretores que lideram gerentes, que lideram o que significa a relação das emoções, como é que a gente trabalha isso, como é que eu posso com muita elegância cobrar resultados, orientar pessoas, ter autoridade. Só que o outro que está ali, cabeça, olha como é que ele age, como é que ele faz. Eu já, né, enfim, em muitos trabalhos que eu também fiz com voluntário, com padres, né, era muito interessante quando a gente falava no tema da coerência da educação, quando o padre falou assim: nossa, eu não sei o que acontece comigo às vezes, mas eu perco a paciência. Um padre deu um exemplo assim: olha, sou do interior, na minha paróquia, e as pessoas ligam para a casa paroquial para perguntar o horário da missa. Não mudou o horário da missa, o padre me dizendo. Não mudou, não mudou. Olha, Xalita, eu posso estar errado, mas eu xingo tanto a pessoa a hora que ela liga. E eu ouvindo, né? Aí as pessoas rindo. Eu falei: padre, pode ser engraçado aqui pra gente o que você está contando, mas imagina alguém que liga para um padre porque quer ir para a missa e o senhor recebe desse jeito. É coerente isso? Aí você vai chegar na missa, vai falar do amor. Ele falou assim: eu sei, mas não é por mal. Mas se não mudou o horário, para que me ligar para saber o horário? Aí eu tô lá rezando às vezes. Veja, você tá rezando, aí você pega o telefone e sai xingando a pessoa que ligou. Fala assim: ah, você tá julgando, ele é humano, né? Sim, não estou julgando, estou trazendo para a gente refletir. Não sou dono da verdade, mas me parece incoerente isso. Eu tenho uma dimensão do significado da minha relação com o outro, né? Alguém está lembrando aqui no Face que hoje é dia do abraço. É dia do abraço, é dia do que a gente não pode abraçar as pessoas agora, que a nossa voz, que o nosso olhar, que as nossas mensagens possam repercutir essas crenças que a gente tem nesta ligação com o outro, nessa relação com o outro, né? Como é que eu posso viver isso de uma forma coerente, coerente, reconhecendo os meus erros, dando passos para trás se necessário, pensando se isso está entranhado em mim ou se não está entranhado em mim, pensando se eu sou um educador educado ou se eu não sou um educador educado, pensando como é que eu atinjo as outras pessoas. Às vezes as pessoas perguntam uma coisa para a gente, perguntam a mesma coisa, você acabou
de explicar aquilo que a pessoa já havia perguntado para você, mas ela não entendeu. Qual é o problema de explicar de novo? Você não gostaria que alguém tivesse paciência com você quando te explica uma coisa que você não entendeu? Engraçado que antigamente eu tinha vergonha de falar não sei, assim, né? Principalmente em tecnologia. Quando a pessoa falava uma coisa, não, é só usar o bababá, eu falava, ah, tá bom, entendi, tal, tal. E tentava memorizar a palavra para perguntar para alguém, né? Hoje eu fui aprendendo que é importante você dizer não sei. Não tem ideia do que é esse programa que você falou. Não, eu falei, isso é plataforma? Me fala a diferença de uma coisa e de outra. Qual é o problema de você não saber? É coerente com o conceito que eu tenho de falibilidade humana reconhecer que eu sou falho, que eu erro. É uma coerência com a nossa existência. Se eu sou uma pessoa teimosa, que eu não admito os meus erros nunca, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou ter isso que a Hilda Hilst fala, né? Se você é coerente consigo mesmo, o resto é suportável. Começa dessa coerência que tem você com você mesmo, né? De um cantor maravilhoso como você. O que um cantor tem que ter de coerência na vida dele? Como é que eu componho as minhas músicas? Como é que eu seleciono o meu repertório? Se eu quero tocar na alma das pessoas, como é que eu faço para chegar até essas pessoas? Com a escolha de vida que eu tenho para minha própria existência. Olha que bonito que o Shakespeare diz também. Não basta apenas reerguer os fracos, devemos ampará-los depois. As minhas atividades, elas têm que dar origem a outras atividades nesse existir humano. Eu tenho que ter a compreensão da minha vida, de que cada passo que eu dou na minha vida tem uma razão de ser. Você não diz que você ama essa mulher, que é a mulher da sua vida, seja coerente com esse amor que você diz para você mesmo. Perdoa essa mulher quando você achar que ela fez alguma coisa que não foi tão legal. Você não diz que essa pessoa é seu amigo e você acha que ele errou ali, e o conceito seu de amizade não é que amizade é uma relação de pessoas imperfeitas, é uma alma habitando dois corpos, como diria Aristóteles, mas que são corpos imperfeitos. Se você reconhece isso, perdoa o seu amigo. É coerente que você perdoe o seu amigo, que você volte a andar de mãos dadas. É coerente isso. É coerente comigo, minha gente. Eu tenho que ter uma coerência comigo. Por isso que a gente fala tanto na filosofia da força do pensamento, da meditação, da reflexão. Quando eu vou lendo um filósofo desse, eu falo assim: nossa, que lindo isso aqui, que o Sartre fala sobre liberdade, que coisa fantástica, o que o Rousseau fala da liberdade social e da liberdade moral, ou o que Kant fala, né? Dessa liberdade que não é liberdade, que é uma liberdade absolutamente, né, impensável na relação social com a liberdade que tem um sentido. Bem, se eu estudo tudo isso, poxa, isso não dá para entranhar dentro de mim mesmo? Se eu tive tantas informações, eu tive tantas oportunidades, né, de estudar, e não significa que a pessoa que tenha mais estudo seja mais coerente, ou mais gentil, ou mais educada, ou menos preconceituosa do que a outra. Em tese, menos preconceituosa deveria ser, porque teve mais conceitos, teve mais oportunidade para isso, e às vezes muito mais rude de alguém que estudou na escola da vida e que permitiu que a escola da vida fosse lapidando os seus sentimentos, seus afetos, o seu coração. Isso é coerência. É uma atitude de respeito comigo mesmo e com o outro, né? É uma voz que eu ouço dentro de mim mesmo que diz assim: é isso, você está no caminho certo. Você se propôs a fazer isso, vai em frente, vai adiante. Não permita que as outras pessoas impeçam as minhas atitudes, porque a coerência intrínseca gera a coerência extrínseca. Eu comigo mesmo consigo lapidar minha alma de tal ordem que as minhas atitudes vão atingir as outras pessoas dentro daquilo que eu acredito para minha vida, para minha história. Isso é que é coerência. Amanhã nós vamos falar sobre solidariedade. Não, amanhã é... Que dia é hoje? Hoje é sexta? Não, amanhã não tem.
Na segunda-feira nós vamos falar sobre solidariedade, tema lindo. É aula de número 50. Meu Deus do céu. Só lembrando aí para quem perdeu as aulas, pode pegar, tem todas no YouTube, né? Se puder, se inscreve lá no canal do YouTube. E aí a gente tem essas aulas todas. Chegamos ao de número 50. Ainda tem mais alguns temas aqui que vocês falaram. Eu tinha até pensado em chegar em algum ponto, pegar algum livro de filosofia e ir estudando partes deles, porque é muito legal. Para quem nunca leu A República, por exemplo, né, de Platão, que é lindo, ou O Banquete, pegar e... Mas vamos terminar por enquanto esses temas que vocês sugeriram, depois a gente vai para uma outra dinâmica. É isso, eu queria terminar esses dois poemas, né, do Érico Veríssimo, que é muito legal, do Brecht também, mas pegando esse que é muito simples da Hilda Hilst, muito simples. Se você é coerente consigo mesmo, o resto é suportável. Eu suporto. Então, a minha sugestão aí é que você seja coerente com você mesmo. Que você olhe, converse com você e pense: e aí, o que eu estou fazendo com os propósitos que eu tenho dentro de mim? E se eu não tenho nenhum propósito, aí é mais problemático ainda, né? A inteligência emocional é um tema muito legal também. Gente, obrigado, obrigado. Um beijo, Célia, Gema, Carmen, Glória, o pessoal do Face aqui, Silvana, até a próxima aula. Muito obrigado. Muito bom ter vocês aqui. O pessoal do Insta, obrigado, Marília, Dilma, Maria, Eleonir, quem é aqui? Fati Borges, obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelas pessoas que divulgam, que deixam mensagens. Eu fico lendo as mensagens do Face depois, é muito legal. Aqui eu não consigo ler as mensagens, mas depois eu leio até para ver se as dúvidas que vocês têm, né, o que nos ajudam a melhorar também, porque eu Mariana Batalha, minha professora amada, obrigado. Beijão pro pessoal de São José dos Campos, minha terra lá, Cachoeira Paulista. E então deixem mensagens no Face também, eu leio depois e a gente vai trabalhando isso. Então vamos falar, segunda-feira a gente vai falar sobre solidariedade. Tem tantos filósofos que falam sobre esse tema, tão legal, né? Pegar o humanismo para tratar a solidariedade, mas fica para segunda-feira. Beijo para vocês.